Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar mais um vídeo aqui pra vocês e nele eu vou apresentar o meu bebê Theo e contar como foi a minha gestação e como eu descobri que eu estava grávida dele. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, aproveita e se inscreve pra me dar aquela ajuda, roda a vinheta e acompanha o vídeo. Então pessoal, primeiro eu quero começar mandando muitos beijos. O primeiro beijo eu vou mandar pra Kai Grossini, que ela me pediu há uns vídeos atrás e eu não tinha conseguido mandar. Então Kai, tá aqui o seu beijo. Ela me segue também lá no Instagram, se você não me segue, aproveita e me segue lá também. É carolrosa93 e acompanha também tudo que eu posto lá. E também vou mandar um beijinho pra Ju Auriques, que esses dias me encontrou no shopping e perguntou se eu não ia gravar mais vídeos. Eu não tava conseguindo gravar por causa da rotina com o Theo. A Ju, ela também é a mãe, ela vai me entender. Então hoje eu aproveitei pra gravar esse vídeo e apresentar justamente o Theo, que era o meu motivo de eu não estar conseguindo gravar vídeo pra vocês. Então, primeiro eu vou começar onde tudo começou na história do Theo. Foi no Natal, bem dia 24, na véspera de Natal, eu fiquei muito doente. E eu achava que era gripe, porque eu sentia dor no meu corpo todo, febre. Então eu fui no hospital aqui na minha cidade e me deram um remédio, não lembro qual foi, pra tomar e voltar pra casa. Então eu fui lá, peguei o remédio, comprei, voltei pra casa. No outro dia eu continuava com muita dor, tomando o remédio e não adiantava, a dor estava piorando e a febre não passava. Então eu decidi voltar no hospital de novo e dizer que não tinha passado. Chegando lá, o médico me examinou de novo, foi o mesmo médico do dia anterior, e ele viu que eu tava bem mal mesmo e já me deixou lá em observação. Fez alguns exames assim básicos e ele constatou que eu tava com algo mais grave, eu não conseguia entender o que era. Então ele decidiu me transferir para o hospital da cidade vizinha. Então chegando lá no hospital eu tava com muita dor mesmo, eu não conseguia nem caminhar. Quem tava me carregando era o meu noivo. Eles fizeram vários exames, fizeram tomografia em mim, porque eles estavam com suspeita que eu tivesse com apendicite. Mas a minha dor era um pouquinho mais em cima, assim, perto abaixo da costela, que doía muito. Então eles fizeram vários exames e acabaram vendo que o que eu tinha era uma infecção urinária que já estava nos rins. E doía muito. Então eles acabaram achando melhor, como o remédio que eu estava tomando antes era para uma infecção e não estava fazendo efeito, né, com comprimido, eles acharam melhor que eu ficasse internada no hospital e fizesse o tratamento na veia por 7 dias. Então acabou que eu fiquei no hospital, acabei passando o ano novo no hospital, foram 7 dias. No que eu voltei pra casa, depois dos 7 dias, eu não imaginava, foi acho que mais ou menos, acho que foi exatamente assim, um pouco mais de um mês depois que eu voltei do hospital. Eu achei estranho que a minha menstruação estava atrasada uns 4 dias e ela nunca atrasou. Então eu conversei com várias pessoas e sempre falaram que o tratamento, né, com antibiótico podia atrasar porque o organismo mudou. E eu então achei que era por causa do medicamento. Quando eu vi que a minha menstruação ainda não tinha vindo, eu me preocupei. Comprei um testezinho de farmácia, aqueles bem normalzinho. E eu fiz numa terça-feira, eu lembro o dia, foi numa terça-feira. Eu fiz antes de trabalhar, mas eu não contei pro meu marido. Eu fiz escondido porque eu não sabia o que ia dar, eu não queria falar nada ainda pra não assustar ninguém, então eu fiz sozinha. Fui antes de tomar banho pra trabalhar, fiz o teste. E quando eu olhei, que eu vi que começou a aparecer 2 linhas, eu não sabia se eu tinha que chorar, se eu tinha que rir. Foi uma emoção assim que não tinha como descrever, não sabia a reação que eu tinha que ter. Mas eu ainda estava com medo de ser um falso positivo e continuei não falando nada pro meu noivo. Isso foi na terça. Na quinta-feira ele ia trabalhar, porque ele trabalhava em outra cidade. Ele ia na quinta e voltava no domingo. Então na quinta, quando ele foi, todo mundo sempre me dizia que tinha que fazer o teste, sempre na primeira urina da manhã. E eu, como sou teimosa, não consigo esperar. Quando ele saiu, de noite mesmo eu peguei e fiz o segundo teste. E deu positivo de novo. Então eu pensei, se não é a primeira urina da manhã, que é a mais concentrada, e deu positivo, agora realmente é positivo. Aí no outro dia de manhã eu fui bem cedo, antes do trabalho, pra fazer o exame de sangue. Pra ter realmente a certeza, porque eu só queria contar pra ele se eu tivesse certeza que era positivo.
mas o exame ia ficar pronto acho que só na segunda ou na terça, isso era na sexta-feira. E eu não ia me aguentar. Daí quando ele chegou no domingo, eu fiz uma surpresa pra ele. Fiz uma cartinha escrita como se fosse o bebê falando, com o teste, botei uma fralda, um sapatinho assim bem de nenê, pra fazer a surpresa pra ele. Ele gostou do jeito dele, não se emocionou tanto como eu pensei, porque eu acho que ele levou um susto também, como eu, porque a gente não imaginava. Mas foi assim que eu acabei ficando grávida. Foi um susto pra gente, pra todo mundo, na família foi. Mas foi a melhor sensação da vida da gente. E antes de eu ainda fazer, de eu saber realmente o positivo do exame de sangue, eu já tinha sentido algo tipo uma cosquinha assim, sabe? Bem na bexiga, assim. Uma coisa que foi diferente, que eu senti que não era a minha cólica da menstruação. Eu senti, parecia bem uma cosquinha mesmo, eu já tinha desconfiado que algo estava estranho em mim, diferente, mas eu não entendi o que era. Aí com o resultado do exame de sangue, eu tive certeza. Então daí logo quando a gente soube, né, que eu contei pra ele, a gente esperou um pouquinho, mais uns diazinhos, umas semanas, eu acho, pra gente contar pra todo mundo, contar pra minha mãe, pra mãe dele, pra minha irmã, pra todo mundo da família, a gente esperou um pouquinho. Aí foi aquela alegria quando a gente contou, todo mundo adorou, né, as vós, as tias ficaram todas faceiras, né, que ia ter um bebezinho. Mas a gente ainda não imaginava se era menino ou menina. Eu, desde o primeiro teste que eu fiz no banheiro de manhã, na terça-feira, eu sentia que era ele. Por mais que eu sempre imaginei o meu mundo rosa, sempre imaginei, não posso mentir. Mas quando eu fiz aquele exame, eu já sentia que era menino. Eu nunca conseguia pensar ela, eu pensava sempre que era ele. Mas como eu não tinha certeza, eu não queria pôr na minha cabeça que era menino e depois ficar frustrada por algum motivo. Então eu deixava, né, assim, livre para primeiro esperar a ecografia e ter a certeza. Eu acho que foi na minha terceira ecografia o médico fez e me olhou e disse assim, ó, 90% de ser menina. E eu falei, tá, mas e os outros 10%? Posso confiar que é menino pra sair comprando tudo? Eu já queria comprar tudo, já queria começar a comprar roupinha, comprar sapato, queria fazer todo o enxoval já e já tava com aquela ansiedade. E ele falou, ah, é 90%. E eu fiquei desconfiada e fui comprando só roupinha branca, amarela, não quis assim arriscar ainda. Aí foi no dia que eu fui fazer a minha morfológica, o médico deu a certeza, tava ele lá de perna aberta, mostrando que era um menino, mostrando tudo. Então foi aquela alegria, eu já tava pensando nos nomes, eu tava em dúvida, a gente ficou bastante em dúvida nos nomes. O nome do Theo, antes de ser Theo, era pra ter sido Nolan, mas as pessoas não estavam conseguindo falar o nome Nolan, a gente acabou optando por Theo. E eu escolhi esse nome porque eu tava rodando assim no Instagram e vi uma imagem assim de uma decoração de quarto onde tinha o nomezinho Theo. E eu olhei e falei, nossa, esse vai ser o nome do meu bebê, achei muito lindo, pequeno, mas eu achei ele bem interessante e vou falar pro meu marido, ele também gostou. E a gente acabou decidindo que se realmente fosse menino ia ser Theo. Então, gente, eu lembro também da primeira vez que o Theo mexeu na minha barriga, foi no dia 12 de junho, bem no dia dos namorados que ele mexeu a primeira vez. E foi aquela emoção, porque eu sentia muita vontade de sentir ele mexer e não mexia nunca, então quando chegou esse dia eu fiquei muito feliz de ter sentido ele mexer, que eu tinha certeza que estava tudo bem com ele e que dava pra eu já sentir ele. Além da, claro, né, daquela emoção que a gente sente a primeira vez que a gente escuta o coraçãozinho, que chega a dar aquela emoção, a gente começa a suar frio, tremer, que é uma emoção muito grande. Quem ainda não é mãe, quando for, vai saber. E quem já é mãe sabe do que eu tô falando, que é muito gostoso de sentir e de escutar esse coraçãozinho batendo. Então, depois disso eu acho que o mais importante foi o nascimento do Theo, que foi em outubro. Eu comecei com contração, foi no dia 9 de outubro de 2018. Nesse dia eu limpei a minha casa inteira, mas fiz uma faxina, fiz janta, ainda fiz uma sobremesa, fiz uma torta de bolacha com barrigão. Quando eu tava jantando, eu senti uma dor muito forte nas minhas costas. E eu falei, ai, eu não tô bem. Falei pro meu marido, eu tô com muita dor. E ele dizia, calma, nem estourou a bolsa, tá tudo bem. E eu falei, ah, então tá, mas tá doendo muito. Eu lembro que eu jantei, quando eu terminei de jantar, eu larguei o prato na cozinha e voltei pra cama e eu já não conseguia ficar sentada. Eu sentava e tinha que levantar porque me doía muito. Eu tentei deitar, mas era pior. Eu lembro que isso era por volta de umas 10 horas da noite.
E então eu falei pra ele, eu preciso de algum jeito de eu saber como que tá o intervalo das contrações. Eu não tinha noção e também não atinava a olhar no relógio. Eu baixei um aplicativo, eu olhei, baixei e comecei a contar. Logo ele já me disse que era hora de ir pro hospital, então eu pensei, será que é preciso ir pro hospital mesmo ou não? Aí eu comecei a falar com a minha mãe, falei com a minha sogra, e elas falaram, tenta vir pra Porto Alegre, porque a gente mora longe de Porto Alegre. Então eu falei, eu não sei, eu tenho medo de não dar tempo de chegar até aí. Então a gente foi até o hospital da cidade vizinha. Eu cheguei lá, eu tava com um dedo de contração, mas eu sentia muita dor, então o médico achou melhor eu ficar em observação para ver como ia ocorrer durante a noite. Se tivesse tudo assim tranquilo, de manhã eu ia para casa. Mas acho que passou, acho que foi nem questão de 1 hora ou 2, a médica veio, fez o exame de toque de novo e eu já tava com 4 dedos de dilatação. E eu sentia ainda muita dor mesmo, eu não conseguia mais falar direito, doía muito as minhas costas, muito mesmo. Aí ela achou melhor ficar lá. Aí não passou mais, acho que eram umas 3h30, 4 horas da manhã, ela fez o exame de toque e se eu não me engano eu tava com 6 dedos de dilatação. Ela olhou pro meu marido e disse, pode fazer os papéis pra ela dar entrada no hospital, porque ela vai ficar aqui, ela vai ganhar bebê essa noite. E eu já me apavorei. Nisso eles me mandaram pro chuveiro pra ficar sentada na bola, se eu não me engano, numa cadeira no chuveiro, pra ver se aliviava a minha dor, porque eu sentia muita dor mesmo. Isso aliviava um pouquinho. Eu lembro que quem sofreu nessa noite foi meu marido, porque eu fiquei muito brava. Eu gritava com ele, dizia que eu ia morrer. E ele saía correndo pra procurar a médica. Isso eu fiquei sabendo depois, a médica dizia que era normal. E ele voltava pra cá e dizia que ela já ia vir, mas ela não ia vir e eu morrendo de dor. E eu descontava nele, porque eu gritava com ele a noite toda dizendo que eu ia morrer, que eu não ia aguentar mais de dor. Aí chegando, eu acho que era por volta de umas 6 da manhã, que me levaram de volta pro quarto, que foi quando estourou a minha bolsa. Quando a bolsa estourou, então eu quase morri, porque eu senti uma dor horrível, parecia que tinha me rasgado inteiro. É a verdade do que eu senti do meu parto, nem todas vão ser assim. E aí elas me levaram pro quarto de novo, fizeram o exame de toque e ela me falou, vai nascer. E eu já não aguentava mais de dor, quando eu olhei para aquela janela, assim, tinha uma janela do lado da cama, já era dia. Quando eu vi que era dia, eu olhei para meu marido e eu só pensei, se já é de manhã eu vou morrer hoje e ele não vai nascer ainda. Quando foi, acho que passou mais uma meia hora, as enfermeiras ficaram tentando fazer agachamento, fazer tudo, mas eu não queria mais nada, eu já tava morrendo de dor, já não via mais nada e não quis fazer mais nada. Então foi a maior emoção quando eu vi ele a primeira vez, quando ele saiu da minha barriga. Eu não sei descrever como foi essa emoção. O Theo, ele nasceu, então ele nasceu no outro dia, eu comecei a sentir as contrações no dia 9, ele nasceu no dia 10 de outubro de 2018, foi às 7h14, ele nasceu com 3,510 kg e 47 centímetros e meio. Foi assim a minha maior paixão mesmo, repito, porque não tem outra palavra para descrever o amor que a gente sente na hora que vê o nosso filho pela primeira vez. Então, pessoal, eu trouxe aqui pra vocês o meu bebê Theo, meu bebezão e meu gordinho, porque a mãe ama tanto ele, pra vocês conhecerem. O que vocês acharam dele? Deixem nos comentários pra mim. É muito fofo, né? E eu tô pensando também em fazer pra vocês vídeos da rotina do Theo. O Theo agora fez 6 meses. E o médico o pediatra dele vai começar a introdução de outros alimentos além do mamá dele. Então eu pensei em gravar vídeos da rotina dele e das experiências dele com os novos alimentos. O que vocês acham? De eu gravar vídeos assim, ele não para, ele odeia ficar sentado, ele gosta que fique em pé com ele no colo o tempo todo. Ele não gosta de ficar sentado. Né, filho? Não vai dar um sorriso para esse pessoal? Não vai dar? Meu fedor. E eu pensei então em fazer esses vídeos, o que vocês acham do Theo pra vocês. O Theo, ele mama fórmula, eu amamentei ele no peito até os 30 dias, um pouquinho antes dele. E eu comecei a sentir que ele chorava muito de noite, chorava muito, assim, que eu já não entendi o porquê. Só que ele não pegou o meu peito. Ele, quando ele mama,
Quando ele mamava no meu peito, ele acabava colocando a partezinha de baixo da boca pra dentro, então ele não conseguia sugar do meu peito. Então eu, naquele pânico de ver ele não mamando, optei por tirar o leite com a bombinha e dar na mamadeira e um pouquinho pra ele mamar com o bico de silicone no meu peito. Mas eu sentia que à noite o meu peito secava e ele ainda sentia muita fome. Então foi numa madrugada, eu tava com meu marido em Porto Alegre, o Theo chorou tanto, meu marido chegou do trabalho, que ele trabalha à noite, e o Theo tava esperneando de tanto chorar. E ele ficou muito apavorado, eu já tava em pânico chorando junto, porque eu já não sabia mais o que fazer, exausta, tirando leite, dando e não dava conta. Então a gente decidiu, como era de madrugada, eram umas 2h30 da manhã, ele foi na primeira farmácia que teve e comprou um leite pra dar pra ele, uma fórmula pra sustentar até de manhã, pra ver se era isso ou se não ia ter que levar ele no hospital. Mas foi só dar o mamar, o meu bebê dormiu a noite toda tranquilo, era fome. Aí no outro dia eu fui no pediatra lá em Porto Alegre e contei pra ela o que tinha acontecido e que eu tava dando a fórmula, o que ela achava. Ela achou que eu podia continuar, já que eu não tava dando conta, e que podia dar só à noite. Durante o dia, como ele tava ficando bem com o meu leite, eu ia dar o meu leite durante o dia, e à noite eu dava a fórmula. E a gente foi fazendo assim, até que a gente acabou acontecendo, deu um ocorrido com a gente foi assaltado. E foi um trauma muito grande pra mim, porque eu tava com o Theo, e acabou que o meu leite secou, e depois disso eu fiz tratamento pra ele voltar e não consegui mais. Então o meu gordinho ficou só na fórmula mesmo, tá aí forte, saudável, né, filho? E agora ele vai pra introdução pras frutinhas. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu queria mesmo apresentar o meu bebê pra vocês. Se vocês também têm bebês, deixem nos comentários o nome e quanto tempo eles têm, quantos anos ou quantos meses. E também, pessoal, eu queria pedir pra quem ainda não me segue, eu vou deixar meu Instagram aqui do ladinho, pra você ir lá e me seguir. Eu sempre tô postando coisas do Theo, eu sempre faço fotinho do meu aniversário dele, eu tô fazendo sempre agora. E também, né, pra vocês ir lá, aproveitar e curtir as fotinhos dele e ver o dia a dia do que eu consigo postar dele. Ó, tá com sono, meu gordinho. Deu sono, filho? Então é isso, gente, a gente vai ficando por aqui e logo eu vou postar mais vídeos com o Theo. Não esquece de deixar nos comentários o que vocês acham de eu postar o dia a dia dele, começar a postar a rotina. A gente vai ficar por aqui, mando um beijo pro pessoal, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.